Estão bem? Meus amigos ali de cima, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Fred, Thales. Eu vou aqui, bom dia para vocês também. Um feliz sábado a todo mundo. Neste momento, vamos aqui abrir a palavra de Deus, porque o tempo corre, né? Funcionário, nós temos um horário a cumprir. Meu nome é Ticara, sou pastor escolar do Instituto Adventista de Manaus, mais conhecido como IAM. E foi me informado também, nós temos alunos aqui da AMAR. O IAM faz parte do território da ASEAN, mas também aqui na escola, na igreja, nós também temos alunos da AMAR, de outras escolas adventistas, também de outras escolas também de repartição pública. Todos vocês, bom sábado, se sintam bem. É a primeira vez que também eu venho aqui na igreja Castelo do Rei, por incrível que pareça, e me senti muito à vontade, tá bom? Vamos orar a Deus para pedir sabedoria, para entendermos aqui o nosso assunto. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, neste momento a tua palavra vai ser aberta. Que o teu Espírito Santo, mesmo que inspirou os profetas, os escritores, nos ilumine, para que entendamos, coloquemos em prática em nossa vida, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Deixa eu ver se está ok. Tudo bem. Em algum momento eu vou ficar de costa para vocês, tá bom? Me desculpando aí, mas só para me dar uma visualizada. Mas o tema de hoje, como você pode ver, está projetado. Qual que é? Educação, um passaporte para a eternidade. Quando se pensa em educação, quando se pensa em passaporte, o que vem à sua mente? Diga aí. Passaporte, viagem. Educação, e aí? Eu confesso que todo o meu período de existência, né? Minha mãe, ela é professora, hoje ela trabalha na orientação, e eu sempre tive acesso à educação. Mas o fato é que não era uma educação adventista, uma educação pública ali, e não tinha um segmento onde nós temos que a ênfase na redenção, na salvação para os nossos alunos. Mas o tema que eu proponho para vocês é este: educação, um passaporte para a eternidade. De verdade, temos aqui professores, mestres, doutores, temos pais, e esta mensagem é para todos nós. Não falarei, da instituição basicamente adventista, nosso IAM, mas falarei da educação adventista, da educação no lar, para que você entenda o que é feito na escola adventista. Entenderam aí? Então vamos ao passo. Bom, o primeiro passo é: quando falamos de educação, o que vem na sua mente? O que você pensa quando alguém fala sobre educação para você? O que pensa? E aí? Orientação, capacitação, profissão, o que vem na sua mente? Boas notas? E aí? É verdade que muitas coisas passam na nossa mente quando pensamos em educação. Mas nosso ponto aqui é trazermos e lembrarmos da verdadeira educação no qual Cristo deu um segmento no princípio. Tá bom? Deixa eu só acompanhar aqui comigo para que não possa só olhar aqui para trás. Vamos aqui então. Bom, para falar de educação, temos que falar basicamente da palavra de Deus, a Bíblia. Está escrito, gei pratai, no grego, está escrito aquilo que temos que colocar em prática em nossa vida. O fato é de que o está escrito, ele percorre todo o contexto cristão, religioso, redentivo, tudo que você possa imaginar, onde o aspecto da salvação está, temos que nos atentar ao estar escrito. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar. Então, temos aqui o primeiro lar, a primeira escola. Trouxe essas árvores aí, essas flores, simbolizando aí o jardim do Éden. Aqueles que já leram aí a narrativa, primeira de Gênesis 1, 2, basicamente esses dois capítulos.
Moisés destinou um momentinho ali para escrever sobre a criação. E a partir de Gênesis, nós temos aí todo o escopo da Bíblia Sagrada. Tirou Gênesis, esqueça todo o resto. Porque a partir dali, nós temos o ato da criação de Deus. A partir dali, nós temos a família instituída por Deus. A partir dali, temos todo o mundo, o cosmos, criado por Deus. E a partir dali, temos a primeira escola, o primeiro lar, no qual Adão e Eva eram os alunos e o próprio Senhor era o professor. A natureza era a sala de aula. Os animais, tudo o que você possa imaginar era a criação ensinando. E o homem foi colocado no jardim do Éden para o quê? Cuidar do jardim à medida que Deus cuidava deles. Mas vamos atentar aqui. Então temos o primeiro lar, a primeira escola. E aqui eu trago o nosso verso bíblico para dar seguimento ao nosso princípio fundamental de hoje, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Então, por favor, pegue sua Bíblia aí e procure 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Aqui está o fundamento da educação, o fundamento de toda a pregação, o fundamento de todo o lar cristão. 3, verso 11. Posso ler? Vou ler daqui. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual que é? Jesus Cristo. Este homem é a base de toda a educação. A partir deste homem, deste Deus, temos agora o princípio original do lar, o princípio original da criação. A partir do exemplo, a partir do que foi realizado e do que é realizado por Cristo. Mas, vamos aqui. Quero ser fiel ao tempo que foi nos colocado. Essa meditação que nós temos aqui, essa pregação, ela tem o seu fundamento na Bíblia, inicialmente, primeiramente, mas também no livro Educação, Conselho aos Pais, ali, Orientação da Criança. Então, temos aqui o escopo da sua meditação de hoje, bíblico e também do Espírito de Profecia. Então, no livro Educação, página 30 ali, na verdade aqui na parte digital, Ellen White vai dizer o seguinte acerca desse fundamento no qual é Jesus e no fundamento no qual o primeiro lar é a primeira escola, no qual ela diz assim, no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são coisas distintas? São coisas separadas? Não. O que é? Uma só. Daqui nós já podemos, na verdade, 1 Coríntios 3,11 já é o primeiro princípio, no qual todo fundamento parte de Jesus. E aqui temos o segundo princípio também, um fundamento, no qual a educação e a redenção se constitui apenas uma coisa: a redenção. A redenção de uma raça caída. Meninos e meninas, jovens, adultos, que inicialmente têm suas intenções de inclinações para o mal. Mas esta obra da educação, ela tem como viés principal o quê? A redenção dos nossos pequenos, nossas pequenas, adultos. Porque não se engane, quando você vai ensinar, você acaba aprendendo. Ligamento. Mas então, o primeiro princípio, a obra da educação, então, ela se baseia unicamente na redenção do ser humano. Ponto. Nós também temos aqui a mais bela obra já empreendida por homens e mulheres é lidar com espíritos jovens. Agora aqui, já começa. A partir daqui, já começamos então a ter algumas
problemáticas, porque temos líderes que não sabem lidar com os espíritos jovens. Vocês concordam comigo? Tem pessoas, líderes de jovens, líderes de crianças, não estou basicamente falando do aspecto da igreja, mas daquele que lidera os pequenos, os juvenis e os jovens, que não sabe lidar com os pequenos, não sabe lidar com as emoções. Se você tiver a oportunidade de ler o livro Orientação, eu estou lendo com minha esposa, uma mãozinha ali, minha esposa, para quem não conhece, Lívia, que nós estamos esperando também uma criança, né, uma bebê, uma menina, e nós precisamos nos fundamentar. As decisões que vamos tomar futuramente têm que ser baseadas no princípio bíblico. Então, aqui o nosso primeiro apelo. Se você que tem filho, filhas, se você tem uma liderança, primeiramente, vamos nos capacitar naquilo que Deus escreveu, para sabermos guiar os nossos jovens, adolescentes no caminho do Senhor. Então, a mais bela obra já empreendida por homens e mulheres, qual que é, meu povo? É de lidar com espíritos jovens, com jovens. Uma igreja que não tem jovens na sua ação prática ali, é uma igreja que está prestes a ir para um cemitério. A igreja, uma escola que não tem o seu efetivo de jovens ali dispostos como esses aqui, que nós temos uma representação de quase 1.200 alunos, espíritos jovens. Eu louvo a Deus porque esse é o meu primeiro ano de ministério, né? Me formei ano passado, e a minha oração, eu já compartilhei com alguns dos nossos professores, nossas meditações diárias, que o meu sonho era iniciar a educação. Não tinha ambição de iniciar em distrito. Eu já falei isso para Deus. Eu tinha ambição, no bom sentido, de iniciar o meu ministério da educação. E Deus, Ele me prestigiou com essa responsabilidade que às vezes eu não sei onde começa e onde termina essa responsabilidade. Que é lidar com crianças que não são meus filhos, filhos de outros, e tem uma outra educação, um outro comportamento que é aquilo que eu gostaria que meu filho tivesse, não tem, e vice-versa. E aí, como é que você vai lidar? É por isso que eu pedi a Deus para iniciar nesse ministério, que eu penso ser o carro-chefe da redenção. Jovens, adolescentes, crianças, professores, todos eles, baseado unicamente no princípio, que é de guiar meninos e meninas. Mas vamos avançar. Pode passar a idade 5, por gentileza. Muito bem, obrigado. Mas olha só, quando Paulo escreveu para a igreja, 1 Coríntios 3:11, ele tinha um desejo fundamental. E aqui eu compartilhei na apresentação esse desejo. Qual que era? Bom, quando você vai ler o texto, você entende ali basicamente qual que era o pensamento central de Paulo. E eu grifo o seguinte: Paulo expressa o seu cuidado e amor à igreja de Corinto, a fim de que eles compreendessem e vivessem os ensinos de quem? Qual que era o fundamento? Fundamento unicamente Jesus. Basicamente este era um princípio e o fim de todo o ensino que Paulo queria ensinar para aquela igreja. E eu pergunto para vocês: Paulo tivesse vivo, ele teria qual desejo para a igreja de Castelo do Rei? Porque era que todo o ensino, que toda a vertente fosse direcionada e fosse guiada por Jesus. Esse é o princípio da educação adventista. Uma educação que preza a redenção de seus alunos. É claro que temos a parte da justiça, temos a parte disciplinar, correção, redirecionamento. Temos tudo isso. A parte disciplinar da escola, ela está ali não no ponto de trazer o menino, chamar a atenção e aplicar a advertência, mas toda e qualquer advertência. Aqui estão os nossos amigos da disciplina, que não me deixam mentir, de que toda advertência
toda a conversa, não é de mim, é para um ponto fundamental: corrigir, redirecionar e, claro, apresentar sempre os nossos alunos aos pais, uma educação que não está basicamente preocupada unicamente o quanto você vai ganhar depois que se formar, mas como é que você vai viver depois, antes e durante. Então, temos aqui o ensino edênico, o ensino do Éden, no qual Jesus vinha ensinar os seus filhos como deveriam viver aquela vida que ele trouxe, deixou, plantou no jardim do Éden. E aqui eu tenho um apelo para os nossos pais: não vamos terceirizar a educação dos nossos filhos, não vamos deixar para babá, para a secretária cuidar do ensino dos seus filhos. Cuide dos primeiros anos da educação deles, trabalhe no fortalecimento do caráter, cuide para que nenhuma artimanha venha e distorça aquilo que você ensinou no seu lar, para o seu pequeno, para a sua pequena. E aqui temos aqui um plano da redenção. 2 Coríntios 5:19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus criou o homem, mas sabemos que no decorrer do tempo o homem, juntamente com a sua mulher, caíram. Mas Deus traça um plano, que esse plano estava traçado da criação do mundo, para salvar essa raça caída. E Deus instituiu um plano que nós chamamos na teologia de pedagogia da salvação, que foi o meio pelo qual ele trabalhava para colocar na cabeça do seu povo os meios no qual eles teriam acesso à salvação, unicamente através de Jesus. Mas prefigurando lá no Êxodo, quando o povo estava no deserto, através de um tabernáculo no qual ele se fazia presente, a Shekinah de Deus. Portanto, partiu da parte de Cristo reconciliar a raça que havia caído, agora para ter acesso unicamente aqui ao ensino edênico. Mas olha só, leia comigo aqui no 3, 1, 2, 3. A alegria, inexprimível alegria, encheu os céus. Tudo foi planejado para a redenção do ser humano. Qual meio Deus se utilizou para resgatar esse ser humano que havia caído? Gênesis 3, verso 15. Exatamente, através de Cristo, o descendente, ele que iria ferir a serpente. Exatamente. Você percebe que a educação, ela não é uma coisa distante, distinta, separada? Não. A educação é uma coisa totalmente vinculada ao aspecto da redenção. E às vezes isso é difícil, professora Mônica, colocar na cabeça dos pais. Eu não estou falando aqui como alguém que trabalha na escola, eu estou falando como membro da igreja, estou falando como um servo do Senhor, como alguém que se preocupa com a educação da geração. É difícil, é muito difícil, porque nós vamos passar um conteúdo, a menos que nós tenhamos um conteúdo em mente, para viver aquilo que Deus nos direcionou. E então, temos aqui, como falei inicialmente, o nosso verso central, Jesus como o fundador. Você já sabe a história, você sabe que ele morreu, você sabe que ele ressuscitou e está no santuário celestial advogando e também irá ajuizar com cada um de nós. Então, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Deus instituiu algumas diretrizes: chamar, ouvir, ensinar, aprender. Esse verbo ouve também se apresenta lá em Apocalipse. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem, porque deles
parafraseando, será o reino dos céus. Mas olha só, ensinar os preceitos prescritos por Deus ao seu povo nos dá a garantia de que eles perpetuaram na geração daquele o amor e o obedecer. Portanto, o está escrito, o falar da parte de Deus e veio o ouvir da sua parte. Então, temos aqui o retorno ao plano da escola edênica. E aqui, acompanhe comigo a leitura. É no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Ali está a sua primeira escola. Querido pai, querida mãe, avô, tio, vocês têm negligenciado a educação dos seus pequenos? Tem oferecido a vocês sacrifício vivo, não aquele sacrifício vivo, mas o seu coração, a sua família, diariamente aos pés de Jesus? Vocês têm iniciado a educação, que é aquela educação que Provérbios fala, ensina para que mesmo ele se torne grande, ele não vai esquecer. Eu sempre coloco isso como andar de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta com, acho que 5 anos, 3 anos. Faz tempo que eu ando de bicicleta, mas você anda de bicicleta. Você pode parar de andar de bicicleta, mas você nunca vai esquecer. Você pode até parar. Quando grande, de seguir os mandamentos do Senhor, mas você nunca vai esquecer. No tempo oportuno, o Espírito Santo vai chamar aquele seu filho que você educou lá no princípio. Portanto, pais, é no lar que a educação da criança deve ser iniciada. É ali que está a sua primeira, que é o do professor e educar os seus filhos. Nós vamos falar aqui mais à frente sobre esse ponto. Mas olha só, pais como instrutores. Primeiro, ensinarão seus filhos. Isso aqui tudo é Bíblia e Espírito de profecia. Nada vindo aqui, tá? Apenas repassando o conteúdo que nós já temos. Diz assim: pais como instrutores devem ensinar os seus filhos a princípios como primeiro, respeito. Segundo, domínio próprio. Terceiro e quarto, que nós precisamos mais. Se somos respeitosos, que temos domínio próprio, que temos reverência e obedientes. O que precisamos mais? É difícil? É um desafio. É um desafio que Deus deu para todos nós. E é um desafio, gente, todos os dias. Educar. Ah, mas eu falei ontem. Hoje tem que falar de novo porque ele já esqueceu. Passar 2 dias, algumas horas, ele já esqueceu, você tem que lembrar. Inculca significa a ideia de sistemática, olha só, todos os dias. Todos os dias. Temos um desafio que é ensinar os jovens, os pequenos, os espíritos jovens. Mas, vamos aqui, e eu vou me colocar aqui para me ler. Isso aqui é bem interessante, olha só. Isso aqui é para mim, tá? E também é para você. Com licença. Diz assim: deve ser o objetivo de cada pai fazer o quê? Alcançar para o seu filho um caráter, o que, gente? Equilibrado, domínio próprio, simétrico. Essa é uma obra de não pequena grandeza e importância. E que requer o quê? Ardoroso pensamento e oração. Não menos que esforço paciente e perseverante. Você falou que é difícil? Gente, é todos os dias. Deve-se impor um fundamento correto, construir uma armação forte e firme, prosseguindo então dia após dia na obra de edificar, aprimorar e aperfeiçoar. Pergunto: fácil ou difícil? Muito difícil. Mas é possível ou não? Claro que é. Se Deus colocou ali para que nós ensinássemos, é porque é real. Ele foi ensinado pela mãe. Ele aprendeu a obediência na capitania de José. Então, como assim? Como é que então eu não posso ensinar meu filho os deveres domésticos, a obediência, ao respeito, a reverência, ao domínio próprio, etc e tal? Como é que eu não posso, né?
E então, diz assim, ó, manuscrito, deve o lar ser uma escola o que, gente? Como é que vocês querem preparar enviando o filho para a escola? Não, está errado. Não é da vontade de Deus que mandemos os filhos para ser preparados. É em casa que eles são preparados, então vai. É lá, no lar, onde as crianças e os jovens possam se preparar para trabalhar como mestre, um preparo para ingressar na escola mais elevada no reino de Deus. E aqui chegamos na parte final, que eu falo sobre um primeiro e um segundo estágio, que diz assim, ó, a obra dos pais precede, a obra do papai e da mamãe precede o quê? A do professor. Como é que tem pais invertendo isso? Se você está invertendo, você está saindo um pouquinho do caminho daquilo que é o propósito de Deus para o seu filho, para a sua família. Olha só, primeiro estágio, tem a ver com o quê? Diga para mim. Se cuidadosamente e com oração procurarem conhecer e desempenhar o seu dever. Ensine o seu filho e a sua filha quais são as suas responsabilidades, quais são os seus deveres, as oportunidades, tudo que você puder ensinar, que eleve o caráter, ensine. E o segundo estágio, qual que é? Receber instrução. Tem a ver com isso daqui, ó. Preparar em casa, para depois então mandar para a escola, mandar para outro lugar, em casa. É a primeira escolha. E aqui, veja com esse verso: guardem o caminho do Senhor. Gênesis 18, verso 19. Diz assim: porque eu tenho conhecido. Quem falou isso? Eu já descobri que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Deus olha para o homem e vê todos esses princípios sendo produzidos em casa. Deus olha para uma mulher e diz: olha só, aqui está uma serva do Senhor, no qual ela vai ordenar bem a sua casa, vai ensinar bem os seus filhos. Deus tem que olhar para nós e ver homens e mulheres que ensinam, não ensinos filosóficos, que você tem que, de certa forma, também mostrar outros meios também da educação, mas sempre indicar que essa é a educação redentiva. Portanto, que Deus olhe para cada um de nós e veja a exemplo que somos homens e mulheres, que estamos com a responsabilidade em dia em casa, que ordene bem, que guarde o caminho do Senhor, para agir com juízo e justiça, ou vice-versa. E aqui eu fecho com a mesma pergunta que eu iniciei: quando falamos em educação, o que vem em sua mente? Aquela pergunta que eu fiz inicialmente mudou a sua perspectiva agora? Mudou? Tem que mudar. Da primeira pergunta para essa segunda pergunta é a mesma, mas aquilo que foi abordado, nosso dever, a nossa responsabilidade como pais e mães professores, aqui está: educação e redenção, uma coisa só, guiar o ser humano aos pés de Jesus. E hoje nós temos aqui a representatividade, já foi colocado aqui à frente, mas nós queremos deixar um recado importante, de que não basta apenas pregar sobre essa educação. Todos nós venhamos a viver essa educação. A educação adventista, ela tem como foco a salvação. Matriculamos, corremos as milhas, suamos, desgastamos? Sim, matricular é importante, porque se não tiver matrícula, não tem alunos. Mas o ponto final é a educação redentiva para os nossos filhos, para os filhos de pessoas que nem religiosas são, mas que na educação adventista recebem orientação celestial. Portanto, de forma, professora Mônica,
de forma representativa. Queremos chamar aqui todos os funcionários que estão aqui presentes na Igreja Castelo do Rei, para que nós cantemos a música Culto Educação Adventista, dando a ideia real de que a educação adventista ela deve ser vivida, ela deve ser apreciada, que nossos filhos sejam educados por essa educação que começa no nosso lar. O coral aqui em cima e nós aqui embaixo mesmo. Todo mundo sorrindo. Seu coração, e vai te resgatar.
dia,